Всем привет! Добро пожаловать на новое vídeo na canal. Hoje eu vim trazer uma atividade que eu fiz comigo mesma durante os meus estudos de russo. Aqui no canal eu já dividi um pouquinho dos meus estudos com vocês e eu quero trazer cada vez mais conteúdos sobre estudos de idiomas. A atividade que eu vou dividir aqui com vocês, vocês podem usar para qualquer idioma, não precisa ser russo. E é uma atividade gostosa, divertida e vamos lá. Bom, eu tenho esse caderno aqui, e esse caderno ele já veio com algumas páginas pautadas e outras sem pauta. E aí eu estava pensando o que eu poderia fazer com as páginas sem pauta. E, assim, não que faça muita diferença se você só tiver um caderno com pautas, tá? Eu resolvi fazer uma espécie de Pictionary. Não é exatamente um Pictionary, mas é uma adaptação. O que significa isso? Seria um dicionário de figuras, traduzindo ao pé da letra? Bom, é uma atividade que, como professora de inglês, eu gosto muito de passar para os meus alunos, principalmente quando eles são crianças. E eu decidi fazer comigo mesma essa atividade, por que não? Aí eu decidi dar uma adaptada. Como estudante de russo, eu tenho problemas em criar frases em russo, no meu nível, pelo menos. Então, eu consigo identificar até algumas coisas que eu leio, consigo identificar algumas coisas que eu escuto, mas, na hora de produzir, eu acabo ficando empacada, porque o russo, eles têm aquelas declinações diferentes para cada caso, e agora eu já dei uma desencanada, eu acho que é normal quando você estuda um idioma, ter alguns problemas, alguns bloqueios, e o meu bloqueio com o russo era a tal da declinação, porque eu ficava com medo de errar a declinação das palavras, conforme elas estão posicionadas na frase. Então, praticamente, você estudar russo é estar fazendo uma análise sintática o tempo todo. Cada função tem um finalzinho diferente e é cheio de regras e tudo mais. Aí agora eu já estou fazendo um exercício comigo mesma de desencanar completamente e jogar mesmo o caso assim sozinho, né. Se eu quiser falar alguma coisa que seja sem o caso mesmo, que os russos vão entender. Só vai ficar errado, mas eles vão entender. Então, eu estou trabalhando nisso. E, então, eu resolvi criar frases para mim mesma e usando figuras para poder me divertir. Então, vamos lá para como eu realizei essa atividade aqui. Bom, como vocês podem ver, tem algumas figuras, né, obviamente, que eu imprimi. E eu vou mostrar para vocês de perto. E o que acontece? Eu separei essas figuras de acordo com temas que eu gostaria de estudar. Neste caso, seria casa, cômodos de casa e pessoas, as características físicas das pessoas. E aí eu acabei acrescentando algumas outras coisas ao longo da atividade. Eu pesquisei as fotos no Pinterest e no Google, e coloquei no Word, imprimi e recortei. Apenas isso. Só essa atividade eu já fiz em um outro dia, fiz anteriormente, e eu demorei cerca de 2 horas, mas eu fiz assim relaxando, assistindo televisão. E sem pressa também, e analisando quais que eu queria, porque quando fosse, né, a questão da casa, pelo menos, eu queria que fosse a casa dos meus sonhos. Então, Dom Maie Mechti. Mechti? Não sei pronunciar direito, porque eu não perguntei para ninguém como se pronuncia isso aqui. E aí eu fiquei analisando as fotos lá, a intenção era realmente que fosse algo prazeroso de se fazer. Agora, como que eu criei essas frases?
Primeiro eu procurei as palavras que eu não sabia no reverso contexto ou as que eu queria confirmar como se escrevia. Então aqui tem o córnea, eu já sabia que córnea é cozinha, só que eu queria confirmar como se escrevia, então eu anotei bastante coisa. Eh, aqui no na parte do rosto, das características físicas, né, cabelo e tal, eu peguei de um site chamado Easy Russian, mas na verdade eu só tinha digitado no Google assim, características físicas em russo, e aí apareceu o site para mim, e aí eu comecei a criar as frases. Porque assim, tudo que poderia me empacar durante a criação das frases, eu resolvi pesquisar antes. Gente, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Não ficou aquela coisa linda e maravilhosa, e nem é a intenção também, porque a intenção é me divertir enquanto eu aprendo e também praticar o russo. E aí eu vou até contar uma coisa engraçada que aconteceu. Como vocês podem ver, tem algumas palavras que estão rasuradas, né? Então tem o eta salon e o eta gastina. Então, o salão eu coloquei porque eu estou fingindo que eu sou, tipo, meu Deus, uma super rica, bem Dalton Neb vibes. E aí eu queria um lugar na minha casa que eu recebesse as visitas, assim, que nem os nobres ingleses. Aí, quando os nobres russos iam receber os convidados nesses livros, tipo do Dostoiévski, do Tolstói e tal, eles recebem os convidados num cômodo chamado salão. Então, eu fui e coloquei um salão, coloquei a Gastinaia, que é a sala, e uma curiosidade também é que nesses apartamentos, tipo, soviéticos, não tem mais sala, tipo, eles têm o hall por onde eles entram, deixam os casacos. Aí tem um corredor que leva à cozinha e aos quartos, eles não têm sala. É muito curioso isso, dá pra ver em vlogs de russos, dá pra ver também em filme mais moderno, assim, é muito interessante. Bom, sobre esse erro que tá ali, eu estava escrevendo "eto" apenas, quer dizer, eu escrevi primeiramente "eto salon", porque eu achava que era "este é o salão", tipo, se a gente for pensar, só em português seria "é o salão", se a gente fosse pensar em francês, "c'est le salon". E aí quando eu fui confirmar com meu marido no caso do salão, meu marido é russo, pra quem não sabe, ele falou: "Этот salon". Aí quando eu fui falar sobre Gastinaia, que era eu ia colocar "eto", aí ele falou assim: "Não, é tá, com A", porque, né, falou "этот salon это гостиная". Aí eu: "Tá". Mas aí quando a gente chegou na biblioteca, que tá do outro lado, aí eu já viro pra vocês verem mais tarde, ele falou que era pra ser "это библиотека". E aí eu falei assim: "Mas e o resto? Etot, eta?". Nossa, ele tinha feito um nó na minha cabeça. Aí foi um erro de comunicação entre nós, porque era pra ser eta em tudo, porque é como se fosse eu estivesse demonstrando que lugar é esse, eu não estou especificando, eu estou só demonstrando o cômodo. Eu não sei se ficou clara essa confusão pra vocês, mas a rasura é por causa disso. Eu fiz algumas frases aqui, então no salão tem 2 poltronas. No chão tem um tapete. Eh, na parede tem uma pintura. Perto da janela tem uma cortina. Eh, a parede da sala a parede do salão é cinza. Eh, aí esse aqui eu achei legal, né, "Stol стоят на коврике". Então, a mesa, está sobre o tapete. E aí quando quem está estudando russo, né, vai perceber que
esses objetos, quando vai falar da posição deles, é muito esquisito, porque é tipo, no o tapete está deitado no chão, a mesa está de pé sobre o tapete, as xícaras estão de pé sobre a mesa, é bem estranho. E aí a mesma coisa eu fiz com a Gastina, e aqui é a sala, então eu trabalhei um pouquinho com as cores, aqui a gente tem alguns casos, né, então Stianavi, Gastnoi, Zielonaia. Então esse Gastnoi é um caso, é o genitivo eu acho, o Gastinoi jest dwa okna. Então eh, foi legal, eu anotei aqui algumas questões dos casos, nesse caso genitivo, quando é prepositivo eu meio que já sei, já quase internalizei, então eu não fiz anotações de coisas que eu já quase internalizei, né. Aí eu coloquei uma sala de jantar, "Это столовая", e aí eu descrevi a sala, "Кухня", "Это кухня", escrevi, trabalhei um pouquinho com as questões das cores, né. Bom, Córnea tá meio sinistro, por quê? Porque eu decidi manter o que eu tinha escrito, porque eu escrevi errado, para lembrar, como que é o certo. Então eu tinha feito o quê? Se eu tinha usado antes o se eu tinha usado antes Gastinaia, eu pensei: "Bom, se Gastinaia virou Gastinoi, então Córnea vai virar Kurnoi", mas não, vira Kurroni. E aí, enfim, também anotei uma outra possibilidade para falar que os armários da cozinha são brancos, tem uma forma mais fácil, né, aquele que eu pus ou Vikurnia Skafri Bieloi. É mais fácil, né, de lembrar, mas anotei para ficar sabendo. Aí, esta biblioteca afamigerada, né. Biblioteca tá entre as minhas palavras preferidas do russo, não só porque é um lugar que eu gosto, né, mas também porque parece com português, e tudo que parece com português em russo é a minha palavra preferida. Aí aqui это офис, e aí я работаю в офисе. Então eu trabalho no escritório, e aí eu coloquei aqui alguns objetos também. Aqui é o quarto, e o quarto do bebê seria детская. Дети é criança em russo, e aí o quarto é детская. Achei fofo. Também gostei muito de descobrir como é berço em russo, que é крavatka, que eu acho que parece um diminutivo até, né, de cravate. Cravate é cama. Então aqui indo para o jardim, eh, в саду много цветов. E aí foi para pessoas, люди. Então Pushkin aqui, um super master blaster importante da literatura russa, né, junto com Dostoiévski. E eu fiz então algumas frases sobre as aparências deles. Então o Pushkina Karie Glazar. Então, o Pushkin tem olhos castanhos. Волосы Pushkina Коричневые e Kudryavый. Então, os cabelos de Pushkin são castanhos e encaracolados. Pushkin очень важный поэт e Pisatiel. Então, Pushkin é um poeta e escritor muito importante, né, e romancista muito importante. Aí Dostoiévski тоже важный писатель. Então, Dostoiévski também é um autor muito importante. E aí eu coloquei, ele é magro, rudoi, que Dostoiévski tem barba, Я люблю книги Достоевского. E continuando aqui sobre as pessoas, eu trabalhei também com as irmãs Romanov, Siostry Romanovy,
Então, eu pensei nelas imediatamente na hora de trabalhar com as palavras alto e baixo, porque elas tinham uma diferença de altura, né, e elas até brincavam com isso. Então a gente tem Olga e Tatiana, Vysoky, Maria e Anastasia, Niskie, Siostry Romanovy, Krasivy, Olga. Aí eu queria usar também, tipo, meio que magra, elegante, né, Olga Izroinaya. Aqui eu trouxe a Tatiana Samoilova. Ela era uma das atrizes mais importantes, acredito eu, do período soviético. Lindíssima, e todos os filmes que eu já vi com ela são muito bons, então eu recomendo muito que vocês procurem o nome dela no Google, e eu vou deixar o nome dela escrito embaixo. Todo mundo que eu tô usando, todo mundo de pessoas que eu estou usando aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês darem um Google, porque querendo ou não, as pessoas são parte da cultura russa e é interessante pesquisar sobre elas. Então, essa aqui é uma atriz e eu recomendo os filmes dela. Assisti todos? Não, mas assisti alguns e eu gostei de todos. E aí eu descrevi a Tatiana. Então, Tatiana Ismoilova Izviestnaya, atriça. É uma atriz conhecida. E aí eu coloquei que ela tem cabelo escuro, темные волосы, круглое лицо, então ela tem rosto redondo, e tem cabelo curto. A Liena Katina, ela era vocalista da Tatu, então eu lembrava que ela era ruiva e aproveitei para escolher ela também, já que eu queria usar a palavra Rijaya, que é ruiva. Aqui temos duas personagens de uma série ou de um livro de um outro Tolstói, que é o Alexei Tolstói, do começo do século XX. Existe um outro Alexei, que é do século XIX, quase contemporâneo do Liev Tolstói, que é conhecido, né, que é o autor de Guerra e Paz e tudo mais. Enfim, usei essas duas irmãs aqui para criar algumas frases também. Então eu descrevi os cabelos delas e a forma delas. E aí eu usei o Ani, que é ela ou eles. Por enquanto eu terminei o meu Pictionary aqui com a Lisa, que também é personagem do Caminho dos Tormentos, que é esse livro é, que é o mesmo livro em que a Daria e a Ekaterina estão. Eu acho que eu nem descrevi muito bem essa parte. I'm sorry, извини. E o Uroshin também é um personagem do Caminho dos Tormentos. E aí eu achei legal pegar ele porque ele estava usando chapéu e bigode. E então, bigode, Usse, e chapéu seria on Vishaplier. Então ele está usando chapéu. É isso em russo. Então, fica aqui uma ideia para vocês fazerem com qualquer idioma que vocês estão estudando. É só pegar um tema que você gostaria de fazer e criar as frases e tudo mais. Agora, vocês viram que as partes que estão menos rasuradas são partes que, na verdade, eu ainda não corrigi. E para corrigir, o que eu estou fazendo? Eu estou usando o chat GPT para me ajudar, então eu escrevo assim: chat, por favor, avalie as seguintes frases. E eu vou deixar aqui para vocês uma das minhas correções que eu fiz quando eu estava fazendo o meu Pictionary. E também outra pessoa que está me ajudando, como eu disse, é o meu marido. Apesar de ter rolado uma confusão durante a atividade, ele tem me ajudado bastante. E para pesquisar as palavras, eu estou usando o reverso e o Google, qualquer coisa. Eu vou deixar tudo aqui embaixo linkado e explicadinho também para vocês. E assim, é uma atividade muito gostosa e muito divertida de fazer.
eu acho legal talvez, soltar mais a imaginação, quem sabe desenhar, desenhe, faça uma decoração super legal. E como eu disse, no caso da minha casa, eu criei a minha casa dos sonhos, então, é um negócio que, assim, é gostoso de fazer, você exercita a sua imaginação e você se diverte enquanto está aprendendo. Peguem atores que vocês gostam. Eu decidi que eu queria pegar só russos aqui no para essa atividade em específico, mas nada impede de pegar qualquer outra pessoa no mundo, né, ou a minha própria família, né, colar as fotinhos da família. Eh, é assim, é infinito, esse tipo de atividade ela pode ser infinita e aí no fim você pode acabar tendo um álbum muito legal, né, de fotos e frase. Bom, então me contem se vocês já tentaram fazer esse tipo de atividade ou se algum professor já passou esse tipo de atividade para vocês. Mas fica aqui a recomendação. Espero que tenham gostado. E se vocês estiverem aprendendo russo, me contem aqui também. Vamos trocar umas figurinhas. E ou qualquer outro idioma também, vou adorar saber sobre as suas, sobre essa grande jornada que todos nós interessados em aprender idiomas geralmente percorremos. E eu vou ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no canal. Tchau, tchau.